Olá! O kanji de hoje é este aqui, que significa coração. Ela é um kanji pictográfico que se origina deste desenho aqui. Eu acho que alguns de vocês reconhecem, né? Remetem à sua quinta série, mas a partir daí foi formado esta letra aqui, que significa coração. Ela pode se estender naturalmente para o coração, além do anatômico, mas também para o coração emocional, sentimental e também no sentido espiritual. Ela tem duas leituras principais, sendo a leitura japonesa Kokoro e a leitura chinesa Shin. E eu vou tentar trazer palavras que utilizem deste kanji, desde o nível mais básico até um pouco mais avançado, indo até expressões idiomáticas e trabalhando também ela como radical, tá bem? E, bem, este kanji ela é do nível N4, por mais que ela seja bem simples, né? E ela tem alguns usos. E o kokoro, que é a leitura japonesa, ela é primordialmente utilizada para coração no sentido emocional, sentimental. Então, quando você diz que alguém fala que é kokoro ga yasashi, fala que tem um coração muito gentil, um coração bom. Ou quando você diz kokoro ga kirei, né, um coração limpo, por assim dizer, queremos dizer que a pessoa tem um coração puro. Tem estes usos com o kokoro. Para nível básico, duas palavras são bem utilizadas e elas são antônimas, inclusive. Uma é a palavra anshin, combinado com a palavra an, que significa tranquilidade neste contexto. Então, anshin significa que o coração está em paz, que você está tranquilo. Muitas vezes acoplado com o verbo suru, formando anshin suru. E o que se contrapõe a ela é a palavra shinpai. Shinpai. Shin é coração, pai é a semissonorização de rai, que é o ideograma de distribuir. Digamos que você está distribuindo o coração, você está preocupado. Só que esta palavra, também usada como verbo, né, shinpai suru, ela é muito utilizada no sentido de estar ansioso com alguma coisa. E recentemente teve o filme do Divertidamente 2 e surgiu novos personagens, né? Um deles é a ansiedade. Os japoneses traduziram este personagem, ansiedade, como Shinpai, justamente porque pega esta ideia de você se antecipar, de ficar muito preocupado com as coisas. Então, para o nível básico, é mais ou menos por aí. E o coração anatômico, nós utilizamos a palavra shinzo. Shinzo. Zo é um ideograma que indica órgãos, né? Em um vídeo lá atrás falei que este radical que parece uma lua, na verdade se origina de carne. E o lado direito do kanji é o ideograma de depósito. Então é um depósito de carne para representar os órgãos. Então shinzo é este coração anatômico. Então, se você é um entusiasta de anime, mangá, provavelmente já ouviu um Shinzo wo sasageyo, que significa ofereça seu coração, sacrifique seu coração, né, a sua vida, fala por extensão, mas é usado para palavras comuns também, como por exemplo, shinzo-byo. Shinzo-byo. Byo significa doença. Então, shinzo-byo seria doenças cardiovascular. Outro uso do coração anatômico que eu acho interessante a composição é o Shindenzu. Den significa eletricidade, Zu significa desenho, né, ilustração. E ela se refere ao eletrocardiograma, fica no Shindenzu. Então é uma construção muito interessante. Agora, olha que curioso, retomando o que eu falei da questão do kokoro ser o coração emocional, né, sentimental. Se eu digo shinzobyo, é realmente um problema físico do coração, né? Falei que são doenças cardiovasculares. Mas se eu digo kokoro no byoki, byoki, doença, e kokoro, coração sentimental, daí, neste caso, eu estou falando das doenças mentais, dos distúrbios psiquiátricos que acometem as pessoas. Então, fala-se kokoro no byoki, é uma maneira de se referir a isso também. E sobre Kokoro no Bio, que acabei lembrando também até por conta do nome a leitura do ideograma, que tem uma obra muito famosa de um escritor japonês chamado Natsume Soseki, cujo título é Kokoro.
né? É um autor que é muitas vezes comparado com o Machado de Assis, porque ambos viveram a modernidade, né? São autores que retratam a era moderna, um do Japão, o outro do Brasil. E este Kokoro trata de alguns assuntos um pouco delicados, né? Como suicídio e essas questões dos os conflitos que envolvem relacionamentos amorosos, enfim. E um ponto interessante aqui é que quando vocês forem ver alguns títulos de livro com este kokoro, você vai ver que vai estar escrito o ko, um símbolo que não é nenhum hiragana e um ro. E este é um símbolo que indica a repetição do hiragana. Era muito utilizado antigamente, né, quando você repetia um hiragana, só como se fosse uma vírgulazinha para indicar que está repetindo. Mas aqui está escrito kokoro, porque a segunda letra, segundo símbolo, indica a repetição da sílaba, tá? Bem, o que mais temos de composição de palavras? Uma que eu gosto muito da construção é shinri. Shin é coração, ri é razão. O que é aquilo que estuda, né? A razão do coração? É a psicologia. A psicologia como uma área de estudo, uma área acadêmica, é muitas vezes referida como shinrigaku. Shinrigaku, gaku de estudo. Então temos esta palavra shinri, psicologia, shinrigaku, este estudo, né? E, bem, ela pode se associar também com outro kanji básico, que é o Hon, que significa origem. É o mesmo Hon de Nihon, porque Nihon é a origem do sol, né? É a origem do sol, terra do sol nascente. E Honshin, que é? Indica, digamos, a origem do coração, ou seja, o seu eu verdadeiro, né? O seu sentimento de verdade. Tá? Tem um outro livro que eu li recentemente também que tem este título. É um autor já contemporâneo chamado Hirano Keiichiro. Hirano Keiichiro, né? Enfim, mas fala sobre isso, né? Sobre esta dificuldade de você manifestar a sua verdadeira face, né? Então, mostrar o que você vem do fundo do coração, por assim dizer. É este Honshin. Que mais? Nas artes marciais tem um conceito que eu acho bastante preciso, não nas artes marciais, mas acho que num esporte como um todo, que é a expressão Shin Gi Tai, o que indica o Shin, a mente, o Gi é a técnica, o conhecimento, e Tai, o corpo. Então, para você se sair bem, né, para você ter um bom desempenho nessas atividades, você tem que ter o equilíbrio da mente, da técnica e do corpo. Então, treinar, né, tanto não apenas o corpo e não apenas a técnica, mas também a sua mente é muito importante para você ir bem como um atleta. Então, este Shin Tai é muito utilizado neste contexto também. Bem, tem algumas expressões que são palavras, na verdade, que são interessantes, que é o shitagokoro. Shita significa embaixo e kokoro, neste caso, sonoriza e fica shitagokoro. Ela indica as segundas intenções, né? Então, ano otoko wa shitagokoro ga aru kara yamete oke. Né? Aquele homem está com segundas intenções, então é melhor deixar para lá. Né? Ano otoko wa shitagokoro ga aru, ou shitagokoro ga aru dansei, o homem que tem segundas intenções. E uma outra expressão que eu acho muito divertido é asobi gokoro. Asobi significa brincar, vem do verbo asobu, e este asobi gokoro trata justamente dessa questão do lúdico, né? Dessa questão do tom mais brincalhão, dessa leveza. Então, se eu digo shitagokoro ga... asobi gokoro ga aru design. É um design que é lúdico, né? Um design que é divertido, que mostra um pouco dessa personalidade do designer, enfim. Então passa esta ideia nesta expressão, nessa palavra que é asobi gokoro. Então são composições que são interessantes. Além do sentimento do coração sentimental, do coração anatômico, em algumas palavras este ideograma pode indicar algo que é essência, algo que é o núcleo, algo que é o centro. Por exemplo, se eu junto com o ideograma de meio e junto com o de coração, tem a palavra chushin, que significa centro. Então, se eu digo en no chushin, né, é o centro de uma circunferência, ou timu no chushin, né, o centro de um time, aquela pessoa, ano hito wa timu no chushin da. Aquela pessoa é uma pessoa muito importante para o time, é a peça central do time. E tem uma outra expressão também, que é kakushin, que ainda usa este shin, né, o coração,
no sentido de ser algo central, que aqui indica algo que é a essência da coisa. Kaku significa núcleo, e shin é esta ideia. Então, quando eu digo, por exemplo, mondai no kakushin, né, a essência do problema, né, a parte central, nuclear do problema, eu uso esta palavra que é kakushin. E, bem, aí tem algumas expressões, naturalmente, que envolvem coração, né, e são inúmeras. Eu sempre abro o meu dicionário, que é o Kojien, que sempre consulto para fazer o roteiro deste vídeo, e naturalmente depois de kokoro tinha uma dezena de expressões, tal como temos no português, e vou começar com algumas que são semelhantes. Por exemplo, kokoro ga itai, dói o coração. É muito intuitivo, né? Que você se sente machucado, que você se sente magoado. Falamos kokoro ga itai, né? Que dói o coração. Itai é ser doloroso. E um outro também é kokoro ga karui. Ah, meu coração está leve. No português talvez use mais a expressão estou sem peso na consciência, né? Karui, leve, sem peso, né? Então passa esta ideia de você estar se sentindo leve. Então, interessante que mesmo sendo de idiomas diametralmente opostas, elas conseguem ter algumas expressões que trazem essa mesma ideia. Mas naturalmente tem outras expressões que são muito particulares da língua japonesa. Um que eu acho interessante é kokoro o oni ni suru. Oni, aquele ser mitológico japonês, muito forte. E essa expressão, né, kokoro o oni ni suru, indica que você vai ter que fazer algo que é difícil emocionalmente, mas que é necessário. Por exemplo, um pai dar uma bronca para o filho. Né? Você não se sente bem depois de dar uma bronca para alguém, né? Você brigar com alguém, mas você sabe que isso é necessário para o seu filho crescer. Então, mesmo que você não se sinta confortável para essa sua situação, kokoro o oni ni suru, né? Vou transformar o meu espírito em um oni, né? Nessa entidade mitológica, para cumprir o meu papel. Então eu achei que é uma expressão bem japonesa. Outro que é curioso é kokoro o irekairu. Irekairu significa trocar, substituir. Então, é como se eu fizesse, parece que eu fiz um transplante de coração, né? Mas aqui é o coração no sentido de mentalidade. E geralmente é utilizado para as pessoas que cometeram algum erro, né? Então a pessoa cometeu algum crime, né? Cometeu algum vacilo. Aí falou, não, a partir de agora, kokoro irekairu. Né? A partir de agora sou um novo homem, sou uma nova pessoa e eu não vou mais, vou trocar o meu coração e me tornar uma outra pessoa. Então é utilizado neste sentido também. E o outro que eu acho interessante também é kokoro o yurusu. Yurusu é um verbo que indica perdoar, mas também tem o sentido de permitir. Então, kokoro o yurusu passa essa ideia de você abrir o coração, né? E eu estou cuidando de uma gatinha da minha cunhada que até agora não deixa eu tocar nela. Então essa gatinha, watashi ni kokoro o yurushite inai. Né? Então essa gatinha não abriu o coração para mim ainda. Então kokoro o yurusu é usado nesse sentido. Né, de que você se sente à vontade com a pessoa, que você vai abrir o coração, né, nesse sentido. Então, fica aí uma palavra interessante. E este ideograma também compõe algumas palavras que chamamos de Yojijukugo. Eu vou pegar só uma dela, que são muitas, né? Yojijukugo são palavras compostas por 4 ideogramas. E tem um ideograma que tem uma expressão que é Ishin Denshin. Tem 2 shin aqui, né? E ela indica que duas pessoas que não precisa dizer um A, mas eles conseguem se entender perfeitamente, porque são muito amigos, né? Ou são parceiros de longa data. Então, mesmo que a pessoa não diga nada, você entende o que ele está sentindo, o que ele está querendo. Então, a anofutari wa ishin denshin da né? Aqueles dois se conseguem se comunicar perfeitamente sem necessitar de palavras, por assim dizer. Então, passa essa ideia de Ishin, Denshin. Denshin significa transmitir o coração, Ishin passa a ideia de que são corações semelhantes, próximos entre si. Então, tem esta palavra. E agora eu quero trazer este ideograma como radical. Ela tem 2 formas principais de aparecer. Eu vou colocar aqui na tela 4 ideogramas. Um é o ideograma de tristeza, outro é o ideograma de raiva,
Outro é o ideograma de pensar e o último é o ideograma de paixão. E vocês vejam que em todas elas que indicam coisas que envolvem tanto o sentimento, né, paixão, ira, raiva e tristeza, são coisas que sentimos com o coração. Então você vê que tem um coração embaixo. E temos também o ideograma de pensar, aqui é mais o coração no sentido de mente, certo? E eu penso que é o ideograma de omou, né, de pensar, tá? Aqui eu brinco que o que você a parte de baixo representa uma janela, né? Mas desculpa, representa um arrozal. Mas fico pensando, pensa que é uma janela, que você fica olhando para a janela e você fica pensando. Aí você pode formar esta associação para montar, né? O de tristeza também, a parte de cima deste ideograma indica negação, né? É um ideograma que é utilizado para negar algo. Então, coração negado, então é um coração que está triste. Ou tem gente que vê que, poxa, a parte de cima parece algo que está partido ao meio, na ideograma de tristeza. Então, é um coração partido. Então, vocês podem fazer a associação que for necessária para que vocês possam associar e assimilar. Então, tem essa forma de radical que aparece na parte de baixo. Meio que de outra maneira, ela pode aparecer no meio também, é muito raro, mas eu não posso deixar de mencionar este ideograma de amor, né, que ela aparece bem na meiuca, então ela funciona como radical e em momentos raros ela aparece assim achatadinho no meio também, mas a forma mais comum de aparecer é ela do lado esquerdo do ideograma, aí ela muda bastante de forma, fica achatadinho, um traço central com dois bracinhos nas laterais, que nós chamamos de rishinben, literalmente o radical do coração em pé. E vou colocar aqui mais dois ideogramas, né? Que um é o ideograma de medo, né? Então ela passa essa ideia de medo, você vê que é algo que sentimos com o coração, e o outro é o de ódio, né? Também vai ter este radical à esquerda. Então, o kanji é interessante é isso, quando você bate o olho e mesmo que você não necessariamente saiba o que significa, ao ver o radical você consegue deduzir em qual grande categoria semântica este ideograma pertence. E tudo que tiver nem tudo, tá? Mas uma boa parte, né, dos ideogramas que tiver estes radicais relacionados ao coração, tem alguma coisa relacionada a essa parte sentimental, emocional, enfim. E só para não deixar de mencionar, tem um radical que chamamos de Shitagokoro, que é diferente do que Shitagokoro, que falamos de segundas intenções, mas como radical ela muda de forma aparecendo desta forma que eu estou destacando neste kanji, que significa algo como admirar, né, de você gostar muito da pessoa. A leitura japonesa deste kanji é Shitau, né, o Shita e o U fica para fora. Então aqui temos um exemplo de kanji que aparece aqui. Só para finalizar, eu queria trazer dois kanji que eles possuem exatamente o mesmo componente, mas passam significados distintos. Uma é este aqui, com o ideograma digamos, é o ideograma que é utilizado para indicar um falecimento, né, algo que se perde em cima, e o embaixo é o coração. E aí passa a ideia de que o coração, né, a mente se some, se perde, ou seja, você esquece de algo. É o ideograma que monta o verbo wasureru, que é esquecer-se. Né? Então você vê que tem o componente em cima e embaixo, né? São organizadas na vertical. Só que quando elas são organizadas agora, um do lado do outro, tá? Elas vai ter um outro significado. É quando você está tão atribulado que o coração não está mais aqui. Né? É o ideograma que indica que você está ocupado, que você está atarefado. Da palavra isogashi, que fica estar ocupado, ser ocupado. Né? Aí tem gente que faz a associação, nossa, o trabalho realmente está me matando, né? Estou perdendo, digamos, o meu coração por conta do meu trabalho. Então, fazer estas associações realmente ajuda muito a você aprender kanji. Inclusive, eu acho que é uma das maiores dicas que posso dar, de entender o radical e fazer associações com os componentes que estão lá para você conseguir identificar, ler e associar com o significado. Então, hoje tentei pegar o kanji de coração, tentei destrinchar, né, dissecar e falar de diversas palavras que são formadas a partir dali.
E espero que vocês estejam gostando desta série de vídeos e seguimos aqui com mais conteúdos como esse aqui no nosso canal do YouTube. Não posso deixar de mencionar que nós somos uma escola online de língua e cultura japonesa e temos o curso de língua fechado que chamamos de Japonês Essencial. Este é um curso online em que vocês podem assistir de onde quiser, inclusive temos 10% do nosso quadro de alunos que são de fora do Brasil, para vocês assistirem nossas videoaulas, mas também ter acompanhamento por meio das aulas de revisão, ao vivo conosco, com a equipe de professores, no WhatsApp de dúvidas, nas aulas de conversação, grupo de interação, tudo isso para ter acesso durante 18 meses para você consolidar as 4 habilidades na língua japonesa, que é a leitura, escrita, fala e a compreensão auditiva. As matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo, mas será um imenso prazer tê-lo como nosso aluno para que nós possamos nos conhecer e interagir pessoalmente. No mais é isso, não deixe de deixar o seu like, comente aí qual que é o próximo kanji que eu devo trazer por aqui e nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Sayonara!